O sol rasgava o céu do sertão como uma ferida aberta, sangrando calor sobre a terra rachada. Naquele fim de tarde de agosto, quando até os urubus procuravam sombra, 3 mulheres caminhavam depressa pelo corredor da casa grande, carregando nos olhos o peso de quem viu o que não devia. Maria das Dores, Sebastiana e Joana, 3 empregadas que serviam ao coronel Tertuliano da Silva Campos havia anos, conheciam cada canto daquela propriedade, cada gemido das tábuas velhas do assoalho, cada segredo guardado entre as paredes grossas de taipa. Mas o que tinham descoberto naquela tarde maldita era maior que qualquer boca calada, maior que qualquer promessa de silêncio. O vento quente soprava do leste, trazendo cheiro de terra seca e medo. Sebastiana, a mais velha das 3, apertou o terço entre os dedos calejados enquanto sussurrava uma Ave Maria que mais parecia um pedido de socorro. Maria das Dores, ainda moça, mas já marcada pelo sol e pelo trabalho duro, segurava a saia com as mãos trêmulas. E Joana, a caçula, mal completara 20 anos e já conhecia o gosto amargo da injustiça que o sertão servia todo dia no mesmo prato da fome. Antes da história continuar, deixa teu like aí, se inscreve no canal e comenta de qual canto desse Brasil tu tá acompanhando essa história, vice. Porque o que vem agora é daquelas narrativas que o sertão não deixa morrer, que passa de boca em boca como reza antiga, e que mostra que nem sempre os poderosos ficam com a última palavra quando o destino resolve meter a colher. Era tarde de sábado quando aconteceu. O coronel Tertuliano tinha saído para a cidade dizendo que ia resolver negócios na prefeitura, coisa de escritura de terra e documento de posse. A patroa, Dona Esmeralda, havia viajado para a capital 3 dias antes, levando as filhas para comprar vestidos e chapéus franceses. A casa grande ficara quase vazia, só com as empregadas, 2 vaqueiros velhos e o capataz Zé Militão, homem de confiança do coronel, cabra que não tinha pena nem consciência. Maria das Dores estava varrendo o corredor quando ouviu o barulho vindo do escritório. Era um som abafado, como se alguém arrastasse algo pesado. Curiosa, ela se aproximou da porta entreaberta. O que viu gelou seu sangue mesmo debaixo daquele calor de rachar pedra. Zé Militão e mais 2 capangas do coronel carregavam um corpo enrolado em lona. Um corpo que ela reconheceu pelas botas. Eram as botas de Antônio Bento, o rapaz que trabalhava na fazenda vizinha e que andava fazendo perguntas demais sobre as terras que o coronel Tertuliano vinha tomando dos pequenos poceiros. O coração de Maria das Dores bateu tão forte que ela teve certeza de que iam ouvir. Recuou devagar, mas esbarrou num banco fazendo barulho. Zé Militão virou a cabeça como cobra, os olhos pequenos e frios fixando-se na direção dela. Não sei não, mas aquele olhar foi como sentença de morte. Maria das Dores correu, atravessou a cozinha e foi direto buscar Sebastiana e Joana, que lavavam roupa no quintal. Oxente, menina, que foi? Sebastiana largou a trouxa de roupa molhada ao ver o desespero estampado no rosto da companheira. Maria das Dores mal conseguia falar, as palavras saindo aos tropeços como bezerro recém-nascido tentando ficar de pé. Mataram o Antônio Bento. Vi com meus próprios olhos, tão levando o corpo pro mato. E o Zé Militão me viu. As 3 mulheres se entreolharam com aquele entendimento mudo que só quem partilha a mesma dor conhece. Sabiam que testemunha de crime de coronel não vive para contar história. O sertão estava cheio de gente que sumiu por saber demais, engolida pela caatinga como se nunca tivesse existido. Sebastiana benzeu-se 3 vezes. Joana começou a chorar baixinho, as lágrimas misturando-se com o suor que escorria pelo rosto moreno. Precisamos fugir, disse Maria das Dores. Agora, antes que escureça e eles venham atrás de nós. Mas para onde, minha filha? Perguntou Sebastiana. O coronel tem olhos em toda parte. A gente não tem para onde correr. Esse sertão inteiro é dele.
Joana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Tem sim. Meu primo disse que o bando de Lampião está acampado perto da Serra do Teixeira. Se a gente conseguir chegar lá, talvez eles nos protejam. Era loucura. Procurar proteção com cangaceiros era trocar o inferno pelo fogo. Mas que escolha tinham? Ficar era a morte certa. Sebastiana olhou para o céu, como se pedisse um sinal. O sol começava a descer, tingindo tudo de vermelho sangue. Então vamos, ela disse, mas que Deus nos acompanhe, porque se o diabo já está solto aqui embaixo, a gente vai precisar de toda a proteção divina que existir. Juntaram o pouco que tinham. Uma trouxa de roupa, 2 garrafas de água, um pedaço de rapadura e farinha. Maria das Dores pegou a faca de cozinha e enfiou na cintura, por debaixo da saia. Sebastiana não largava o terço. Joana carregava nos olhos aquele medo antigo. O medo das mulheres do sertão, que sabem que o mundo é feito por homens e para homens, e que sobra para elas só o desamparo e a luta. Saíram pelos fundos da propriedade, descendo pela trilha que levava ao rio seco. O chão estalava sob os pés descalços. Cada graveto quebrado soava alto demais no silêncio da tarde. O mandacaru erguia-se como sentinela espinhosa e o xique-xique parecia querer barrar o caminho. Andaram depressa, sem olhar para trás, seguindo a direção que Joana indicava com a certeza de quem tinha ouvido as histórias certas. Quando a noite caiu, elas já estavam longe da fazenda. Pararam para descansar debaixo de um juazeiro, a única árvore que oferecia alguma sombra mesmo na escuridão. O luar clareava o caminho com aquela luz prateada que faz o sertão parecer ainda mais sozinho. Sebastiana repartiu a rapadura em 3 pedaços iguais. Comeram em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos, no próprio medo. Foi Joana quem ouviu primeiro. Um barulho de cascos, ainda distante, mas se aproximando. Os homens do coronel tinham descoberto a fuga e vinham atrás. Levanta, pelo amor de Deus. Maria das Dores puxou as companheiras. Correram mato adentro, os galhos secos arranhando a pele, os espinhos rasgando a roupa. Sebastiana, mais velha e cansada, começou a ficar para trás. Vão vocês! Ela ofegou. Eu só vou atrasar. Nem pense nisso. Maria das Dores segurou o braço da mulher. Ou vamos todas ou não vai nenhuma. O som dos cavalos ficava mais próximo. Vozes de homens cortavam a noite. Zé Militão gritava ordens, a voz grossa ecoando entre as pedras. Acendam as tochas. Essas desgraçadas não podem ter ido longe. Vivas ou mortas, o coronel quer elas de volta. As 3 mulheres se esconderam atrás de uma formação rochosa, abraçadas, tremendo. Podiam sentir o cheiro dos cavalos, ver a luz das tochas dançando entre as árvores. Um dos capangas passou tão perto que dava para ouvir a respiração do cavalo. Maria das Dores tapou a boca de Joana, que estava prestes a soltar um gemido de pavor. Sebastiana rezava baixinho, as palavras se misturando com o vento. Misericórdia, Santa Luzia, proteja essas filhas suas. Os homens passaram. As tochas se afastaram. O som dos cascos diminuiu. Mas elas sabiam que não podiam ficar ali. Ao amanhecer, Zé Militão voltaria com mais gente, com cachorros talvez. Precisavam chegar à Serra do Teixeira antes que o sol nascesse de novo. Caminharam a noite toda. Sebastiana ia na frente, agora renovada por alguma força que só a fé explica. Joana ajudava Maria das Dores, que tinha torcido o tornozelo ao pular uma cerca de arame. A dor era lancinante, mas ela mordia os lábios e seguia. Parar significava morrer. E ela não tinha vindo ao mundo para morrer na ponta da corda por saber a verdade. Quando o primeiro clarão do dia rasgou o horizonte, elas viram a serra, imponente, recortada contra o céu que clareava, oferecendo a promessa de esconderijo. Mas também viram outra coisa. Uma nuvem de poeira ao longe, vindo na direção delas. Os homens do coronel tinham pegado a trilha certa. Não dá mais tempo de chegar na serra, Joana disse, a voz carregada de desespero. Vão nos pegar. Não, não vão. Maria das Dores apertou a faca que carregava na cintura.
A gente chegou longe demais para desistir agora. Mas o destino, aquele cabra teimoso que vive mexendo os pauzinhos da vida da gente, tinha outros planos. Quando as 3 mulheres subiram uma elevação do terreno, viram algo que fez o coração disparar por motivo diferente. Acampados numa baixada, protegidos por uma barreira natural de pedras, estavam eles, o bando de Lampião. Eram talvez 20 homens, alguns dormindo ainda, outros já acordados, cuidando das armas e dos cavalos. As mulheres do bando preparavam café num fogareiro improvisado, e lá, sentado numa pedra, limpando o rifle com um pano, estava ele, o próprio Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, o homem que fazia governadores tremerem e soldados rezarem antes de dormir. Sebastiana se benzeu. Joana quis recuar, mas Maria das Dores, com aquela coragem que nasce do desespero, deu um passo à frente. Se a gente vai morrer, que seja pedindo ajuda, não fugindo feito rato. Os cangaceiros as viram. Em segundos, 3 rifles apontaram na direção delas. Um homem alto, de chapéu de couro ornamentado e cartucheiras cruzadas no peito, se aproximou. — Quem é vocês? O que querem aqui? A voz era dura, sem espaço. — Pra mentira, somos empregadas do coronel Tertuliano, Maria das Dores falou, a voz tremendo, mas firme. A gente viu coisa que não devia. Mataram um homem e nós testemunhamos. Agora os capangas do coronel vêm atrás de nós. Viemos pedir proteção. O cangaceiro soltou uma risada curta, sem humor. Proteção? De cangaceiro? Vocês estão perdidas ou malucas? Maria das Dores ergueu o queixo. A gente está desesperada. E dizem que o senhor Lampião não gosta de coronel que mata pobre escondido. Dizem que ele protege quem não tem ninguém. O homem olhou para ela com mais atenção. Depois olhou para trás, para o chefe. Lampião tinha parado de limpar a arma e observava a cena com aqueles olhos que diziam ter visto tudo que o sertão podia mostrar. Ele fez um gesto com a cabeça, mandando trazer as mulheres. As 3 foram levadas até onde Lampião estava. De perto, ele parecia menor do que as lendas contavam, mas havia algo nos olhos dele, uma mistura de inteligência e perigo que fazia qualquer um entender por que era temido. Ele estudou as 3 mulheres, a velha com o terço, a moça ferida e assustada, e a que tinha falado, aquela que tinha fogo nos olhos mesmo com todo o medo. Coronel Tertuliano, ele disse, mais para si mesmo do que para elas. Aquele cachorro. Tá tomando terra de poceiro, matando gente e depois dizendo que foi conflito. Já ouvi falar dele. Maria das Dores assentiu. Foi o Antônio Bento. Ele estava investigando as escrituras falsas. O coronel mandou matar. Lampião cuspiu no chão. E vocês viram? Viram, confirmou Sebastiana. E agora os capangas vêm para nos matar também, para fechar a boca da gente. O cangaceiro ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então sorriu, mas era um sorriso perigoso, cheio de promessas que o sertão ia cobrar. Tá certo, ele disse. Vocês ficam aqui, sob minha proteção. Mas vou dizer uma coisa. Se Zé Militão e os capangas do coronel vierem buscar vocês, eles vão encontrar chumbo. E depois eu vou ter uma conversinha com o coronel Tertuliano. Uma das mulheres do bando, uma morena bonita de olhos vivos que Maria das Dores depois saberia se chamar Dadá, trouxe água e comida. Senta, descansa. Vocês estão em casa agora. Pode não parecer, mas aqui ninguém machuca quem não merece. As 3 empregadas se sentaram, ainda em choque, ainda tentando entender como é que em menos de um dia tinham passado de trabalhadoras obedientes a fugitivas protegidas por cangaceiros. Sebastiana chorava baixinho de alívio, de medo, de tudo junto. Joana comia a farinha com feijão como se fosse banquete, e Maria das Dores olhava para Lampião, que já voltara a cuidar da arma, e pensava em como o destino dá voltas que a cabeça não alcança. O sol subia no céu, trazendo o calor costumeiro. Mas ali, naquele acampamento de fora da lei, as 3 mulheres sentiram pela primeira vez em muito tempo
algo parecido com segurança. Não era perfeito. Não era o que sonharam, mas era melhor que a corda que as esperava na fazenda do coronel. E lá embaixo, vindo pela trilha empoeirada, Zé Militão e seus homens se aproximavam, sem saber que tinham acabado de cruzar a linha que separa a caçada da emboscada. Sem saber que o rei do cangaço já tinha escolhido de que lado da história ia ficar. E quando Lampião escolhia, o sertão inteiro sentia. O capataz Zé Militão montava seu cavalo preto com aquela postura de quem nunca tinha sido contrariado na vida. Atrás dele, 8 homens armados até os dentes, cada um com a marca da violência estampada no rosto queimado de sol. Eram cabras escolhidos a dedo pelo coronel Tertuliano, homens que não faziam perguntas e não sentiam remorso. Cabras que matavam por um prato de comida e uma garrafa de cachaça. Elas não podem ter ido longe. Zé Militão cuspia as palavras como quem cospe praga. 3 mulher a pé, assustada, sem água, sem nada. A gente alcança antes do meio-dia. Um dos capangas, um sujeito baixo e atarracado que respondia por Chico Cego, apesar de enxergar perfeitamente bem, perguntou: "E quando achar, patrão? Mata logo ou leva de volta?" Zé Militão pensou por um momento, os olhos apertados contra o sol. O coronel disse vivas ou mortas. "Mas eu acho que vivas é melhor. A gente enforca as 3 na praça, na frente de todo mundo, dizendo que roubaram coisa da Casa Grande. Serve de exemplo. Ninguém mais vai querer meter o bedelho em assunto que não é seu." Os homens riram. Uma risada cruel que ecoou pela caatinga. Seguiram em frente, seguindo os rastros que as mulheres tinham deixado. Não era difícil. Sebastiana, Maria das Dores e Joana tinham fugido com medo, não com técnica. Os sinais estavam por toda parte. Galhos quebrados, pegadas na terra seca, até um pedaço de pano que tinha ficado preso num espinho. Mas Zé Militão, por mais experiente que fosse em perseguir gente indefesa, não tinha experiência em reconhecer quando estava sendo observado. Não. Percebeu os olhos que acompanhavam o movimento do bando desde que tinham passado da última curva. Não notou o brilho discreto de um rifle escondido entre as pedras. Não sentiu o perigo que pairava no ar como o urubu sobre carniça. Lá no acampamento, Lampião tinha dado as ordens. "Corisco, você e mais 3 sobem naquelas pedras ali. Quando os homens do coronel passarem, vocês descem e fecham a saída. Sabino, você fica com outros 3 no flanco esquerdo. Eu e o resto ficamos na frente. Esses cabras vão entrar numa ratoeira e nem vão perceber." Os cangaceiros se moveram em silêncio, com a eficiência de quem tinha feito aquilo centenas de vezes. Eram predadores, e o sertão era o território deles. Conheciam cada pedra, cada sombra, cada som que o vento fazia ao passar pelas árvores secas. Em minutos, estavam posicionados invisíveis esperando. Maria das Dores observava tudo de onde estava, protegida por algumas mulheres do bando. Dadá ficara ao lado dela, segurando um rifle com a familiaridade de quem nasceu com arma na mão. "Tu tá com medo?" ela perguntou. "Eu tô", Maria das Dores admitiu. "Mas não sei se é medo deles ou medo do que vai acontecer agora." Dadá sorriu. "É assim mesmo. A primeira vez que a gente vê sangue respingar, a primeira vez que entende que a vida e a morte estão separadas só por um segundo, a gente muda. Não tem mais volta." Maria das Dores olhou para a mulher ao lado dela, tentando entender como alguém vivia aquela vida. "Tu não tem medo?" "Nunca." "Tenho todo dia", Dadá respondeu. "Mas o medo não pode mandar. A gente escolhe o que fazer com ele. Pode deixar ele te paralisar ou pode usar ele para ficar mais esperta, mais viva. Aqui no bando, quem fica paralisado morre rápido." Maria das Dores assentiu, absorvendo aquelas palavras como quem absorve água depois de dias no sol. Sebastiana rezava num canto, o terço passando entre os dedos como se fosse a única coisa que a mantinha presa à sanidade. Joana estava em silêncio,
olhando para frente com olhos vidrados, ainda processando tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Eram 3 mulheres comuns que o destino tinha empurrado para dentro de uma história que era grande demais, violenta demais, real demais. O barulho de cascos anunciou a chegada de Zé Militão e seus homens. Eles vinham devagar agora, atentos, os rifles prontos. Algo no ar tinha mudado. Talvez fosse o silêncio pesado demais. Talvez fosse o instinto de sobrevivência sussurrando que tinha algo errado. Zé Militão ergueu a mão, parando o grupo. Cuidado, pode ter onça por perto, fiquem espertos. Os homens olharam ao redor nervosos. A caatinga parecia observá-los. Cada sombra escondia uma ameaça. Mas não viram os cangaceiros. Não viram Lampião posicionado atrás de uma formação rochosa, o rifle apoiado, o olho fechado mirando. Não viram Corisco descendo silenciosamente atrás deles, cortando a retirada. Quando Lampião atirou, o som ecoou como trovão. O primeiro capanga caiu do cavalo antes mesmo de entender o que tinha acontecido. O segundo grito foi de Zé Militão, berrando: "Emboscada! Emboscada!" Mas já era tarde. Os cangaceiros apareceram de todos os lados, surgindo da terra como se fossem feitos do próprio chão do sertão. O tiroteio durou menos de 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Os homens do coronel tentaram revidar, mas estavam em desvantagem, cercados, assustados. 2 conseguiram fugir, esporeando os cavalos e desaparecendo pela trilha, numa nuvem de poeira. Os outros 6 ficaram, 3 mortos, 3 feridos, incluindo Zé Militão, que levara um tiro no ombro e caíra do cavalo. Quando a poeira baixou e o silêncio voltou, só quebrado pelos gemidos dos feridos, Lampião saiu de trás da rocha. Caminhou devagar até onde Zé Militão estava caído, tentando estancar o sangue que escorria pelo braço. O cangaceiro olhou para ele sem piedade. "Tu és Zé Militão, o capataz do coronel Tertuliano?" "Sou." O homem cuspiu sangue. "E tu vais se arrepender disso. O coronel vai mandar o exército atrás de ti." Lampião riu, mas não era risada alegre. Era risada de quem já tinha ouvido aquela ameaça centenas de vezes. "O exército já está atrás de mim faz anos. Fila tem que entrar. Mas não era de mim que eu queria falar. Era das 3 mulheres que tu estava caçando." Zé Militão franziu a testa, confuso. "Aquelas desgraçadas viram coisa que não devia. O coronel só quer o que é direito dele." "Direito?" Lampião cuspiu. "Matar um homem pelas costas e depois querer enforcar 3 mulheres para esconder é direito? Tu é pior que cachorro, Zé Militão. Cachorro, pelo menos, é leal." O capataz tentou falar, mas Lampião já tinha se virado. "Corisco, amarra esse cabra e os outros 2. Vamos levar eles com a gente. Tenho plano para eles." Depois olhou para onde as 3 mulheres estavam. Maria das Dores, Sebastiana e Joana saíram devagar, ainda assustadas, ainda tentando acreditar que estavam vivas. "Vocês", Lampião apontou para elas, "viram o que aconteceu aqui?" As 3 assentiram. "Pois então, agora vocês fazem parte dessa história, de um jeito que não tem volta. Não vou obrigar vocês a nada. Podem ir embora se quiserem. Mas se ficarem, ficam como parte do bando. E aqui, todo mundo tem que fazer sua parte." Maria das Dores deu um passo à frente. "A gente fica. Não temos para onde ir mesmo. E se o senhor está disposto a enfrentar o coronel Tertuliano por nossa causa, é porque tem coragem que a gente está precisando seguir." Sebastiana e Joana concordaram com a cabeça. Lampião estudou as 3 por um longo momento, então assentiu. "Tá certo. Bem-vindas ao cangaço. Dadá vai ensinar vocês o que precisam saber. E se preparem porque o coronel vai ficar danado quando souber o que aconteceu aqui." A guerra começou de verdade agora. E assim, debaixo do sol escaldante do sertão, 3 empregadas viraram cangaceiras. Não por escolha, mas porque o destino tinha tirado todas as outras opções. Não por amor à violência, mas porque às vezes a única forma de sobreviver é se tornar aquilo que o mundo te obriga a ser. O sertão tinha suas regras,
e a primeira delas era simples: adapte-se ou morra. Naquela noite, o acampamento estava diferente. As 3 mulheres foram recebidas oficialmente no bando, cada uma ganhando um chapéu de couro e uma cartucheira. Sebastiana chorou ao receber os objetos, não de tristeza, mas de uma emoção complexa demais para ter nome. Joana segurava o chapéu como quem segura relíquia sagrada. Maria das Dores colocou a cartucheira e sentiu o peso das balas, cada uma representando uma escolha que tinha feito, cada uma simbolizando a vida que deixara para trás. Dadá passou a noite ensinando-as o básico: como carregar o rifle, como mirar, como se mover em silêncio pela caatinga. Não adianta ter arma se não sabe usar, ela dizia, e não adianta saber atirar se não tem coragem de puxar o gatilho quando chegar a hora. Vocês vão ter que decidir, cada uma por si, até onde conseguem ir, porque aqui não tem meio termo. Ou tu tá dentro ou tá fora. Maria das Dores mostrou aptidão natural com as armas. As mãos calejadas de tanto trabalho pesado seguravam o rifle com firmeza. Os olhos, acostumados a mirar panelas no fogão, acharam fácil mirar alvos na terra. Sebastiana era mais lenta, mas tinha determinação de quem tinha vivido tempo demais para ter medo da morte. Joana tremia toda vez que segurava a arma, mas não desistia, repetindo os movimentos até que as mãos parassem de tremer. Enquanto as mulheres treinavam, Lampião interrogava Zé Militão. O capataz estava amarrado num tronco, o ombro enfaixado precariamente, os olhos inchados e assustados. Tu vai me contar tudinho, Lampião disse, agachando-se na frente do homem. Quantas pessoas o coronel Tertuliano matou, quantas terras roubou, quantas famílias destruiu. Zé Militão cuspiu no chão. Não vou contar nada. Pode me matar que não falo. Lampião sorriu aquele sorriso perigoso. Quem? Falou em matar? Morte é fácil demais. Conhece aquela formiguinha vermelha que morde que nem desgraçada? Tem um formigueiro enorme ali perto. A gente pode te enterrar até o pescoço bem em cima dele. Dizem que o homem leva 2 dias para morrer assim, comido vivo pelas formigas. Tu quer tentar? O capataz empalideceu. Os outros 2 capangas presos começaram a tremer. Um deles, mais jovem, não aguentou. Eu falo, eu conto tudo. Só não me mata assim, pelo amor de Deus. Zé Militão tentou gritar para ele calar a boca, mas Corisco enfiou um pano na boca do capataz. E assim, ao longo daquela noite, a história toda saiu. 37 famílias expulsas, 12 homens mortos, escrituras falsificadas, suborno de juízes, pactos com soldados corruptos. O coronel Tertuliano tinha construído seu império sobre cadáveres e lágrimas, e agora Lampião sabia de tudo. Sabia dos nomes, das datas, dos lugares. Sabia o suficiente para derrubar o coronel mais poderoso da região. Quando a confissão terminou, Lampião mandou escrever tudo. Tinha um homem no bando que sabia ler e escrever bem. Um ex-professor que tinha virado cangaceiro depois que o filho fora morto por soldados. Ele escreveu cada palavra, cada crime, cada injustiça. 3 cópias. Uma para mandar para o jornal da capital. Outra para o bispo da diocese. A terceira para o governador. Esse papel aqui, Lampião ergueu as folhas escritas. Vale mais que 1000 tiros. Vai acabar com o coronel Tertuliano sem derramar mais sangue. Burocrata gosta de papel, gosta de prova. A gente vai dar para eles tanta prova que não vai ter dinheiro no mundo que compre o silêncio. Maria das Dores observava tudo com admiração crescente. Aquele homem que o mundo chamava de bandido, de assassino, de peste do sertão, estava usando a inteligência, não só a violência. Estava lutando por justiça do jeito que podia, com as armas que tinha. E de repente ela entendeu por que tanta gente pobre do sertão via Lampião como herói. Porque ele era a única justiça que tinham.
A noite avançava. As estrelas brilhavam intensas naquele céu sem poluição, tão próximas que parecia que a gente podia esticar a mão e tocar nelas. Sebastiana rezava, agradecendo por estar viva. Joana dormia encostada numa pedra, exausta, e Maria das Dores sentava ao lado de Dadá, as duas olhando o fogo que ainda ardia no centro do acampamento. "Tu acha que a gente fez certo?" Maria das Dores perguntou a voz baixa. Dadá demorou para responder, os olhos fixos nas chamas. Certo e errado não existe do jeito que a gente aprende na igreja. Existe o que mantém a gente vivo e o que mata a gente. Vocês escolheram viver. Isso já é alguma coisa. As palavras ficaram penduradas no ar como fumaça. Maria das Dores pensou na vida que tinha antes. Acordar antes do sol, trabalhar até os ossos doerem, dormir num quartinho apertado, recomeçar no dia seguinte. Uma vida pequena, mas era dela. Agora tinha trocado aquela prisão silenciosa por uma liberdade barulhenta e perigosa. Não sabia se era melhor ou pior, só sabia que não tinha mais volta. O amanhecer chegou trazendo o calor conhecido. Lampião reuniu o bando. "Vamos nos mover. Os homens do coronel que fugiram já devem ter chegado na fazenda. Daqui a pouco vai ter soldado atrás da gente. Precisamos alcançar a Serra do Teixeira antes do meio-dia. Lá temos esconderijo e água." O bando começou a se preparar, cada um sabendo exatamente o que fazer, com a sincronia de quem tinha fugido 1000 vezes. As 3 mulheres novas ajudaram como puderam. Sebastiana cuidou de apagar o fogo e cobrir as cinzas. Joana ajudou a carregar os mantimentos. Maria das Dores, seguindo instrução de Dadá, aprendeu a apagar rastros, usando um galho para varrer as pegadas na terra. Era trabalho minucioso, mas necessário. Cada minuto que os soldados perdessem procurando rastro era 1 minuto a mais de vantagem. Zé Militão e os outros 2 prisioneiros foram amarrados nos cavalos. Lampião tinha planos para eles. Não ia matar. Morte era rápida demais, e aqueles homens mereciam algo mais elaborado. Ia soltá-los bem longe, sem água, sem arma, sem cavalo. Se sobrevivessem à caminhada de volta, seria por milagre. E se não sobrevivessem, o sertão que ficasse com a culpa. Partiram quando o sol ainda estava baixo. A marcha foi dura. O calor subia da terra como baforada de forno. Sebastiana começou a fraquejar na metade do caminho. Maria das Dores e Joana caminhavam uma de cada lado, apoiando-a. Corisco, o braço direito de Lampião, viu a cena e trouxe seu próprio cavalo. "Sobe, dona. A senhora já provou que tem coragem. Não precisa provar que aguenta andar no sol." Sebastiana tentou recusar, mas as pernas não respondiam mais. Subiu no cavalo com ajuda e as lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Era a primeira vez na vida que alguém, principalmente um homem, principalmente um cangaceiro temido, tratava ela com gentileza sem querer nada em troca. O sertão tinha dessas coisas. No meio da violência, brotava uma flor de humanidade que fazia a gente lembrar que todos eram gente, afinal de contas. Chegaram à serra no meio da tarde. O esconderijo era uma gruta profunda, escondida atrás de uma cortina de vegetação. Tinha água, uma nascente milagrosa que brotava da pedra, água fresca e limpa que parecia bênção divina. As mulheres beberam até não poder mais, lavaram o rosto, os pés, as mãos sujas de terra e sangue. Era como renascer. Lampião mandou postar vigias nos pontos altos. Daqui da serra dava para ver léguas de distância. Qualquer movimento de tropa ou de soldados seria detectado com antecedência. Então ele se virou para Maria das Dores. "Preciso de tu. Tu que viu o corpo do Antônio Bento. Preciso que descreva tudo o que viu, com todos os detalhes. Vai ser importante." Maria das Dores sentou numa pedra lisa e começou a contar. Descreveu a lona, as botas, o jeito que o corpo estava enrolado. Descreveu a cara de Zé Militão, a frieza com que dava ordens. Descreveu cada segundo daquela tarde maldita. O escriba do bando anotava tudo, a pena correndo rápido pelo papel.
Quando Maria das Dores terminou, estava tremendo. Reviver aquilo era como viver de novo. Dadá veio sentar ao lado dela, passando o braço pelos ombros. Tu é forte, mais forte do que imagina. Maria das Dores encostou a cabeça no ombro daquela mulher que mal conhecia, mas que já parecia irmã. Não me sinto forte, me sinto quebrada. É a mesma coisa, Dadá respondeu. Só quem já quebrou sabe como se juntar de novo. Quem nunca quebrou não tem essa força. Naquela noite, Lampião enviou 3 mensageiros diferentes, cada um carregando uma cópia do documento. Um seguiu para a capital, outro para a cidade onde ficava a sede do bispado, o terceiro para a vila vizinha, onde morava um advogado honesto que tinha fama de lutar pelos pobres. Era arriscado. Qualquer um dos mensageiros podia ser pego, o documento podia ser destruído. Mas Lampião apostava na quantidade. Se ao menos um chegasse ao destino, já era vitória. Os dias seguintes foram de espera tensa. O bando ficou escondido na serra, saindo só para caçar e buscar mantimentos. As 3 mulheres foram se adaptando à nova vida. Sebastiana assumiu a cozinha do acampamento, fazendo milagres com farinha, feijão e carne de caça. Joana aprendeu a costurar os uniformes rasgados dos cangaceiros, os dedos rápidos, transformando trapo em roupa. Maria das Dores treinava com as armas todos os dias, a determinação crescendo junto com a habilidade. Uma tarde, um dos vigias desceu correndo. Soldados, uma tropa grande, vindo da direção da fazenda do coronel. Devem ser uns 40 homens. O acampamento entrou em estado de alerta. As armas foram verificadas, as munições contadas, as rotas de fuga revisadas. Lampião subia no ponto mais alto da serra, o binóculo nos olhos, observando a movimentação lá embaixo. "Não vem pra cá", ele disse depois de longo tempo. "Tão indo para outra direção. Devem achar que a gente fugiu para o lado de Pernambuco. A tensão diminuiu, mas não desapareceu. Todos sabiam que era questão de tempo até o confronto acontecer. O coronel Tertuliano não ia deixar por isso mesmo. Tinha que recuperar o prestígio, mostrar que ninguém mexia com ele e saía ileso. Foi Sebastiana quem trouxe a notícia que mudou tudo. Ela tinha descido até uma vila próxima, disfarçada de beata, para comprar sal e querosene. Voltou com os olhos brilhando. O documento chegou. O jornal da capital publicou tudo. O bispo mandou suspender os sacramentos para qualquer um que apoiar o coronel. E o governador abriu inquérito. Tá um falatório danado. Tem gente dizendo que o coronel Tertuliano vai ser preso. O acampamento explodiu em comemoração. Os homens atiravam para cima. As mulheres cantavam. Era vitória, vitória conseguida não com balas, mas com verdade. Lampião abraçou Maria das Dores. Tu e suas companheiras fizeram mais pelo sertão do que 1000 combates. Vocês tiveram coragem de falar quando todo mundo tinha medo. Isso vale mais que ouro. Mas a alegria durou pouco. 3 dias depois, outro vigia trouxe notícias ruins. O coronel tá vindo. Não mandou soldado, não mandou jagunço. Ele mesmo tá vindo com uns 20 homens. E trazem uma forca montada em carroça. Dizem que vão enforcar as 3 mulheres aqui mesmo, na frente de todo mundo, como exemplo. O silêncio caiu sobre o acampamento como mortalha. Sebastiana ficou branca. Joana começou a chorar. Maria das Dores apertou a faca na cintura, o rosto duro como pedra. Se vão me enforcar, que venham. Mas não vou pra corda sem levar uns quantos comigo. Lampião olhou para ela com algo parecido com orgulho. Ninguém vai enforcar ninguém. Esse coronel vai aprender que não manda no sertão inteiro. Tem pedaço que ele não alcança. Prepararam a emboscada com cuidado. Lampião conhecia cada palmo daquela serra. Sabia onde o coronel ia passar. Sabia onde o terreno favorecia os defensores. Colocou homens nas pedras, escondidos atrás de formações rochosas. Colocou outros na mata rasteira, invisíveis. E colocou as 3 mulheres no lugar mais seguro da gruta, guardadas pelas mulheres do bando. Mas Maria das Dores se recusou a ficar escondida. Se é por minha causa que vai ter tiro, eu tenho que estar lá. Não
Vou me esconder enquanto outros morrem por mim. Lampião tentou argumentar, mas ela foi irredutível. Sebastiana apoiou a decisão da companheira. Joana, depois de respirar fundo 3 vezes, também se posicionou. Nós 3 juntas. Do jeito que sempre foi, Dadá deu rifles para as 3. Lembrem do que ensinei. Respiração calma, mira firme, aperta o gatilho devagar. E se ficar com medo demais para atirar, abaixa e fica quieta. Ninguém vai julgar. Coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa mesmo com medo. Maria das Dores carregou a arma, o som do metal contra metal, ecoando como sino de igreja, chamando para os fiéis. O coronel Tertuliano chegou ao pé da serra no fim da tarde. Era um homem grande, barrigudo, de bigode grisalho e olhos pequenos e cruéis. Montava um cavalo branco, como se fosse rei desfilando para os súditos. Atrás dele, os jagunços vinham armados. E no meio da comitiva, puxada por 2 cavalos, a carroça com a forca, 3 cordas balançando ao vento como promessa de morte. O coronel parou, olhando para a serra. Sei que vocês estão aí em cima, ele gritou, a voz ecoando. Manda as 3 desgraçadas descerem. É com elas que eu quero falar. Ninguém mais precisa morrer hoje, só elas. O silêncio foi a única resposta. O coronel cuspiu no chão. Tá certo, então vamos subir e buscar. Foi quando Lampião apareceu, saindo de trás de uma pedra, sozinho, o rifle na mão, mas apontado para baixo. O coronel Tertuliano recuou, a mão voando para o revólver. Oxente, Tertuliano, Lampião disse a voz tranquila. Tu tá perdendo tempo. Essas mulheres não vão descer. E se tentar subir, vai descer, é numa caixa de pinho. Lampião, o coronel rosnou, tu não tem nada que se meter nisso. Essas mulheres são minhas empregadas. Roubaram de mim. Tenho direito de justiçar elas. Lampião riu. Justiçar? Tu chama de justiça enforcar testemunha? Todo mundo já sabe, Tertuliano. Sabe que tu matou o Antônio Bento, sabe das terras que roubou, o jornal publicou. O bispo te excomungou. Tu tá acabado. O coronel ficou vermelho de raiva. Mentira. Tudo mentira dessas vagabundas. Mentira? Lampião fez um gesto. Então por que não desce do cavalo e vem comigo até a capital? Vem explicar para o juiz que é mentira. Vem mostrar que as escrituras são legítimas. Ou será que tu tem medo da verdade? Eu não tenho medo de nada, o coronel berrou, mas não se mexeu. Os jagunços ao redor dele começaram a ficar inquietos. Olhavam para os lados, procurando pelos cangaceiros que sabiam estar escondidos. Ninguém queria ser o primeiro a levar tiro. O coronel Tertuliano percebeu que estava perdendo o controle da situação. Tá certo, ele disse, a voz venenosa. Tu quer guerra, Lampião? Então vai ter guerra. Vou botar preço na tua cabeça tão alto que todo soldado do Brasil vai vir atrás de ti. Vai botar na cabeça dessas 3 também. Vão morrer de qualquer jeito. Se não for hoje, vai ser amanhã ou depois. Lampião deu de ombros. Já tem preço na minha cabeça faz tempo. Mas um pouco não faz diferença. Mas tu, Tertuliano, tu que sempre viveu na sua fazendona, cheio de empregado e jagunço para te proteger, será que vai aguentar a pressão? Porque agora tu é o caçado. Agora tu vai ter que olhar por cima do ombro o tempo todo. Vai ter que provar toda a comida antes de comer, com medo de veneno. Vai ter que dormir com um olho aberto. E vai descobrir que poder sem respeito não vale de nada. O coronel puxou o revólver, mas 20 rifles foram apontados para ele ao mesmo tempo. Os cangaceiros apareceram de todos os lados, saindo da terra como gafanhoto em praga. O coronel Tertuliano olhou ao redor, percebendo que estava cercado. Os próprios jagunços começaram a recuar, sem querer entrar em combate tão desigual. Covarde! O coronel gritou para Lampião. Tu é covarde! Só ataca quando tem vantagem. Lampião inclinou a cabeça, quase educado. Aprendi com os melhores. Aprendi com os coronéis, com os soldados, com os que mandam nessa terra. Vocês nunca deram chance justa para ninguém. Por que eu ia dar? O coronel Tertuliano rangeu os dentes. Girou o cavalo branco e começou a descer.
os jagunços acompanhando. A forca ficou para trás, abandonada na carroça. Lampião gritou: "Deixa a forca aí, Tertuliano. Vou mandar fazer uma placa. Aqui ia enforcar 3 inocentes, mas a justiça chegou primeiro. Serve de lembrança para o povo do que vocês são." Quando o coronel sumiu na poeira da estrada, o acampamento explodiu em gritos de vitória. Os cangaceiros atiravam para cima, abraçavam-se uns aos outros. As 3 mulheres desceram do posto onde estavam, ainda segurando os rifles, ainda tremendo da adrenalina. Sebastiana caiu de joelhos e começou a rezar em voz alta, agradecendo a Deus. Joana chorava e ria ao mesmo tempo. Maria das Dores ficou parada, olhando para a estrada vazia, tentando acreditar que estavam vivas. Dadá abraçou as 3. Vocês tiveram coragem, tiveram fé e agora são verdadeiramente do bando. Não por obrigação, mas por escolha, por luta, por sobrevivência. Maria das Dores olhou para a rifle na mão. Nunca pensei que ia segurar uma arma. Nunca pensei que ia ameaçar um coronel. Mas aqui estou. A noite desceu sobre a serra, trazendo o frio costumeiro. Fizeram fogueira grande, assaram carne de bode, cantaram cantigas antigas. Sebastiana contou histórias dos tempos de menina, quando o sertão ainda tinha água e esperança. Joana revelou que sabia tocar viola e alguém emprestou o instrumento para ela. A música encheu a noite, misturando-se com o crepitar do fogo e o vento que soprava entre as pedras. Lampião sentou ao lado de Maria das Dores. "Tu sabe que não acabou, né? O coronel vai continuar tentando, e agora vocês estão marcadas. Vão ter que ficar esperta o resto da vida." Maria das Dores assentiu. "Eu sei, mas pelo menos agora tenho chance. Antes era só esperar a morte chegar. Agora posso lutar." "E vão lutar", Lampião disse, "porque o sertão precisa de gente que nem vocês. Gente que não se curva, que não aceita a injustiça calada. Gente que escolhe ficar de pé, mesmo sabendo que pode morrer por isso." Olhou para as 3 mulheres, iluminadas pelo fogo. "Vocês são mais cangaceiras que muito homem que anda por aí se gabando de valentia. Valentia de verdade é o que vocês mostraram." Os dias seguintes trouxeram notícias do mundo lá fora. O coronel Tertuliano tinha fugido da fazenda, deixando tudo para trás. Diziam que tinha ido para a capital tentar subornar autoridades, mas o escândalo era grande demais. As famílias que tinham perdido terras começaram a se organizar, exigindo devolução. O juiz que tinha assinado as escrituras falsas foi afastado. E as 3 mulheres, Sebastiana, Joana e Maria das Dores, viraram lenda. Contavam que eram bruxas que tinham enfeitiçado Lampião. Contavam que eram santas que Deus tinha enviado para fazer justiça. Contavam que eram demônios de saia que atiravam melhor que qualquer homem. Nenhuma das histórias era verdade, mas todas tinham um fundo de realidade. Elas eram mulheres comuns que o destino tinha empurrado para dentro de algo extraordinário. E tinham sobrevivido não porque eram especiais, mas porque se recusaram a desistir. Certa manhã, Lampião reuniu o bando. "Vamos ter que nos separar por um tempo. As tropas estão vindo de todos os lados. Quanto mais espalhados estivermos, mais difícil de pegar todo mundo." Dividiu o grupo em 4 partes, cada uma seguindo direção diferente. As 3 mulheres ficaram com Dadá e mais 5 cangaceiros, formando um grupo pequeno que seguiria para a região de Mossoró. A despedida foi difícil. Maria das Dores apertou a mão de Lampião sem palavras. Sebastiana benzeu o cangaceiro, fazendo o sinal da cruz na testa dele. Joana apenas acenou, os olhos marejados. Lampião olhou para as 3 com algo parecido com carinho paternal. "Cuidem uma da outra. E lembrem, o sertão é grande, mas a palavra voa longe. Vocês mostraram que dá para enfrentar os poderosos. Isso não vai ser esquecido." O grupo seguiu pela Caatinga, evitando estradas e vilas grandes. Dadá liderava com mão firme, mas gentil, sempre atenta aos limites de cada um. Sebastiana, apesar da idade, aguentava bem a marcha.
Tinha encontrado um propósito novo naquela vida improvável, uma sensação de ser útil que há muito não sentia. Joana ia descobrindo força que nem sabia ter, aprendendo a ler os sinais da natureza, a encontrar água onde parecia impossível, a se esconder onde não tinha esconderijo. E Maria das Dores ia se transformando. A mulher assustada que tinha fugido da fazenda estava dando lugar a alguém mais duro, mais confiante. Não era violenta. Nunca tinha atirado em ninguém e torcia para nunca ter que fazê-lo. Mas sabia que podia, se fosse necessário. E essa certeza mudava tudo. Chegaram a Mossoró quando o sol estava alto e impiedoso. A cidade fervia de comentários sobre a queda do coronel Tertuliano. Na praça, um grupo de homens discutia animadamente. Dizem que ele perdeu tudo. A fazenda foi tomada pelo governo para pagar as indenizações. As terras roubadas estão sendo devolvidas para os donos legítimos. É justiça divina. Dadá e as 3 mulheres ouviram de longe, disfarçadas de retirantes. Sebastiana tinha amarrado um pano na cabeça, cobrindo parte do rosto. Joana mancava de propósito, fingindo estar ferida. Maria das Dores carregava uma trouxa nas costas. Eram só mais um grupo de famintos atravessando o sertão, invisíveis na multidão de pobres que perambulavam pelas cidades do Nordeste. Compraram mantimentos e seguiram. Mas na saída da cidade, um homem as parou. Era um sujeito magro, de olhos fundos, vestindo roupa poída, mas limpa. Vocês são elas, não são? As 3 que enfrentaram o coronel Tertuliano. As 3 que Lampião protegeu. O coração das mulheres disparou. Dadá colocou a mão no punhal escondido na cintura. O homem viu o movimento e ergueu as mãos. Não tenho má intenção. Só queria agradecer. Minha família tinha uma terra perto da fazenda do coronel. Ele tomou tudo de nós. Meu pai morreu de desgosto. Minha mãe ficou doida, de tristeza. Mas agora, por causa de vocês, por causa do que fizeram, vamos receber a terra de volta. Vocês nos devolveram a dignidade. Sebastiana sentiu as lágrimas escorrerem. Não fizemos nada demais. Só falamos a verdade. Mas é por isso que fizeram tudo, o homem disse. Porque não é fácil falar verdade quando a mentira é mais forte. Deus abençoe vocês. Virou-se e foi embora, deixando as 4 mulheres paradas na estrada, processando aquele encontro inesperado. Voltaram para o mato, para o esconderijo que tinham preparado numa grota, perto de um riacho que ainda corria magro, mas constante. Passaram semanas ali, sem notícia do resto do bando, sem saber o que acontecia no mundo. A vida virou rotina de sobrevivência. Caçar, coletar, cozinhar, dormir. Parecia que tinham voltado para os tempos primitivos, quando os humanos ainda eram só mais um bicho tentando não morrer. Foi durante esse tempo que Maria das Dores começou a escrever. Usava carvão e pedaços de papel que Joana conseguia nas vilas. Escrevia a história delas, cada detalhe, cada momento. Não sabia bem por que fazia aquilo, mas sentia que era importante. Como se ao escrever pudesse prender a memória e impedir que o tempo levasse tudo embora. Dadá via ela escrevendo e sorria. Tu tá registrando nossa história. É importante. As pessoas esquecem rápido. Daqui a uns anos vão dizer que nada disso aconteceu, que foi exagero, lenda. Mas se tiver escrito, se tiver documento, aí não tem como negar. Maria das Dores olhou para as palavras tortas no papel. Você acha que alguém vai se importar com a história de 3 empregadas que viraram cangaceiras? Vão se importar, Dadá disse com convicção. Porque não é só a história de vocês. É a história de todo pobre que já foi pisado, de toda mulher que já foi calada, de todo trabalhador que já foi explorado. Vocês mostraram que é possível resistir. E isso, minha filha, isso vale mais que todo o ouro do mundo. Os meses passaram. O verão castigou a terra com aquele sol que parecia ter ódio pessoal contra qualquer coisa viva. O inverno trouxe o frio cortante das noites sem nuvem. Sebastiana ficou doente numa dessas noites geladas.
Uma tosse que não passava, uma febre que ia e voltava. Maria das Dores e Joana cuidaram dela com todo carinho, fazendo chá de ervas, mantendo-a aquecida, rezando baixinho. A velha resistiu. Tinha fibra demais para morrer fácil, mas a doença deixou marca, enfraquecendo-a. Dadá tomou a decisão difícil. Vamos ter que levar ela para a vila. Precisa de remédio que a gente não tem aqui. É arriscado, Maria das Dores disse. Pode ter alguém procurando por nós ainda. Dadá assentiu. Eu sei, mas se não arriscar, a Sebastiana não aguenta mais um mês. Desceram até a vila mais próxima disfarçadas de família retirante. Sebastiana ia montada num jumento que tinham conseguido trocar por 2 rifles velhos. Na vila, procuraram o curandeiro, um homem velho que tinha fama de saber mais que muito doutor diplomado. Ele examinou Sebastiana, fez perguntas, passou a mão áspera pelo rosto dela, sentindo a febre. É pneumonia, ele disse, mas é tratável. Precisa descanso, remédio e comida boa. Vou dar o remédio. O descanso e a comida, vocês que têm que arranjar. Dadá pagou com moedas que carregava escondidas. O velho preparou a garrafada, aquela mistura escura de ervas e raízes que cheirava a inferno, mas que fazia milagres. Ficaram na vila por 3 semanas, escondidas num casebre abandonado nos arredores. Sebastiana foi melhorando aos poucos, a tosse diminuindo, a febre baixando. As outras 3 trabalhavam no que aparecia: lavar roupa, limpar casa, ajudar na colheita. Era como voltar ao que eram antes, mas diferente, porque agora sabiam que podiam ser outra coisa, que tinham escolha, mesmo que fosse escolha difícil. Foi numa dessas manhãs de trabalho que a notícia chegou. Um cavaleiro entrou na vila anunciando aos gritos: Lampião foi cercado, as tropas pegaram ele em Andico. Tem uma batalha danada acontecendo lá. O coração das 3 mulheres gelou. Dadá largou a roupa que estava lavando e correu para a rua. Quando foi isso? Ela agarrou o braço do cavaleiro. Faz 2 dias. Dizem que cercaram o bando enquanto dormiam. Foi traição, tinha um guia que entregou a posição. Tá tendo tiroteio desde ontem de manhã. Dadá ficou branca. Temos que ir, temos que ajudar. Mas Maria das Dores segurou o braço da amiga. Se for verdade que foi traição e que estão cercados, há 2 dias já era. A gente chegar lá agora não muda nada, só morre junto. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Dadá sabia disso. Afundou num canto e chorou. Chorou como Maria das Dores nunca tinha visto mulher chorar. Era choro de quem perdia família, de quem perdia lar, de quem perdia propósito. Sebastiana, ainda fraca, veio se sentar ao lado dela. A gente sempre soube que podia terminar assim. Cangaceiro não morre na cama, mulher. Morre é com as botas no pé e o dedo no gatilho. Joana rezava num canto, o terço que Sebastiana tinha dado passando entre os dedos trêmulos. Maria das Dores ficou na janela, olhando para a estrada como se esperasse ver Lampião aparecer, montado no cavalo, sorrindo aquele sorriso perigoso, dizendo que tudo tinha sido engano. Mas a estrada estava vazia, e no fundo do coração ela já sabia da verdade. A confirmação veio 3 dias depois. Lampião estava morto. Cortaram a cabeça dele e de mais 10 cangaceiros, levando como troféu. Iam expor na praça para todo mundo ver, para mostrar que o governo tinha vencido, que a era do cangaço tinha acabado. As 4 mulheres ouviram a notícia em silêncio, cada uma processando a perda do jeito que podia. Naquela noite, fizeram uma fogueira pequena longe da vila. Dadá cantou as cantigas que Lampião gostava. Sebastiana rezou pelas almas dos mortos. Joana chorou baixinho. E Maria das Dores segurou firme o papel onde tinha escrito a história toda, decidida a não deixar que fosse esquecida. Porque se o corpo de Lampião podia ser decapitado e exibido, pelo menos a história dele, a história de todos eles, ia continuar viva. E você, que está acompanhando essa história, comenta aí embaixo. Será que morreu mesmo toda a rebeldia do sertão? Ou ela só mudou de forma? Os meses que seguiram foram de ajuste à nova realidade.
Com Lampião morto e o bando disperso, as 4 mulheres tiveram que decidir o que fazer. Dadá queria continuar lutando, se juntar aos grupos menores de cangaceiros que ainda resistiam. Mas Sebastiana estava velha e doente demais para aquela vida. Joana tinha descoberto um dom para costura e bordado e sonhava em abrir uma oficina numa vila tranquila. E Maria das Dores, bem, ela tinha encontrado na escrita um propósito que não sabia explicar. Sentaram as 4 embaixo de um juazeiro, na tarde quente de um sábado qualquer, para tomar a decisão. Dadá falou primeiro. Eu não sei viver fora do cangaço. É a única família que conheci depois e que minha gente morreu. Vou procurar o grupo do Corisco. Sei que ele ainda está vivo, ainda está lutando. Mas entendo se vocês quiserem outra coisa. Sebastiana segurou a mão da mulher mais jovem. Eu já vivi minha vida, menina. Trabalhei desde criança, casei com um homem ruim que morreu deixando só dívida. Criei filho sozinha, que depois foi embora e nunca mais voltei a ver. Essa temporada com vocês foi o mais perto de felicidade que já cheguei. Mas estou cansada. Meu corpo não aguenta mais. Queria passar meus últimos tempos num lugar sossegado, com um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Joana respirou fundo antes de falar. Eu nunca quis ser cangaceira. Entrei nisso porque ia morrer se não entrasse. Mas agora que o perigo passou, agora que o coronel Tertuliano foi destruído e ninguém mais está caçando a gente com tanta vontade, eu queria voltar a ter vida normal. Queria casar, ter filhos, fazer vestido de noiva pra gente da vila. Queria ser invisível de novo, mas do jeito... Bom, as 3 olharam para Maria das Dores, esperando. Ela demorou a falar, escolhendo as palavras com cuidado. Eu tô no meio. Não quero mais pegar em arma. Não quero mais fugir pela caatinga. Mas também não quero fingir que nada aconteceu. A gente viveu algo importante. A gente mostrou que dá para resistir, que dá para lutar. Quero continuar contando essa história. Quero escrever tudo, cada detalhe, e fazer com que o mundo saiba. Ficaram em silêncio, cada uma digerindo as palavras das outras. Então Dadá sorriu, triste, mas compreensivo. A gente se separa aqui então, mas não é adeus para sempre. É até logo. Porque eu sei que um dia, seja nesta vida ou na outra, a gente se encontra de novo. E quando encontrar, vamos rir das histórias que vivemos. Sebastiana benzeu as 3. Que Deus acompanhe cada uma de vocês. Que o caminho seja menos duro do que foi até aqui. E que nunca esqueçam que foram valentes, foram corajosas, foram justas. Joana abraçou as companheiras, chorando. Vocês mudaram minha vida. Eram só empregadas assustadas. Agora somos mulheres que sabem do que são capazes. Maria das Dores guardou aquele momento na memória como quem guarda tesouro. Sabia que ia precisar daquela lembrança nos dias difíceis que viriam, porque escrever a história, registrar a verdade, ia trazer problemas. Sempre trazia. Mas era o que precisava fazer. Se separaram numa manhã de segunda-feira, sem cerimônia, sem grandes despedidas. Dadá seguiu para o norte, procurando o rastro de Corisco. Sebastiana e Joana foram juntas para uma vila pequena chamada Carnaúba, onde tinham uma prima distante que podia ajudar. E Maria das Dores seguiu para a cidade maior, onde havia gráfica e jornal, onde as palavras podiam ser impressas e espalhadas. O que Maria das Dores não esperava era encontrar resistência tão grande. Quando chegou no jornal da cidade, o editor, um homem gordo de bigode encerado, leu as primeiras páginas do manuscrito e jogou de volta na mesa. Isso aqui é invenção, fantasia. 3 empregadas virando cangaceiras, enfrentando o coronel, sendo protegidas por Lampião. Quem vai acreditar? Maria das Dores manteve a voz firme. Aconteceu. Cada palavra é verdade. Tenho testemunhas, tenho os documentos que foram publicados sobre o coronel Tertuliano, tenho provas. O editor suspirou, impaciente. Pode até ter acontecido, mas ninguém quer ler isso.
As pessoas querem histórias de heroísmo masculino, de cangaceiros bravos e mulheres frágeis. Não querem ler sobre empregadas que se rebelam. É perigoso. Perigoso para quem? Maria das Dores perguntou. Para todo mundo, o editor respondeu. Põe ideia na cabeça do povo. Faz os pobres pensarem que podem questionar os ricos. Faz as mulheres pensarem que podem desobedecer os homens. Isso desestabiliza a sociedade. Sinto muito, mas não posso publicar. Maria das Dores visitou 5 jornais diferentes. Todos disseram não. Alguns foram educados, outros grosseiros, mas o resultado era o mesmo. A história das 3 empregadas que enfrentaram um coronel era verdadeira demais, perigosa demais, inconveniente demais. O mundo não queria saber que mulheres pobres podiam ser heroínas. Era mais fácil manter tudo como estava. Desanimada, ela quase desistiu. Quase queimou os papéis e voltou para a vida de empregada, aceitando que algumas histórias não eram para ser contadas. Mas numa noite, sentada num quarto alugado barato, olhando para as páginas escritas com carvão, ela lembrou das palavras de Dadá. Vocês mostraram que é possível resistir, e isso vale mais que todo o ouro do mundo. No dia seguinte, começou a copiar a história à mão, fazendo várias cópias. Distribuía nas praças, nas feiras, nos mercados. Lia em voz alta para as pessoas que não sabiam ler. Aos poucos, a história foi se espalhando, não pelos jornais oficiais, mas pela tradição mais antiga de todas, o boca a boca. As lavadeiras contavam umas para as outras, os vaqueiros repetiam nos pousos. Os viajantes levavam a história de cidade em cidade, e algo curioso aconteceu. A história foi mudando, crescendo, ganhando detalhes que Maria das Dores nunca tinha escrito. Diziam que Sebastiana tinha virado santa, fazendo milagres. Diziam que Joana tinha casado com um príncipe disfarçado. Diziam que Maria das Dores tinha virado bruxa que sabia ler o futuro. Nada daquilo era verdade, mas todas aquelas versões carregavam a essência da verdade original, que 3 mulheres comuns tinham sido extraordinárias. Anos se passaram. Maria das Dores continuou escrevendo, não só a história delas, mas outras histórias do sertão. Histórias de mulheres que resistiam, de pobres que lutavam, de injustiças que eram enfrentadas. Nunca ficou rica, nunca ficou famosa, mas sabia que as palavras dela circulavam, que tocavam corações, que plantavam sementes de rebeldia em solo fértil. Recebia cartas às vezes, uma de Joana, contando que tinha aberto a oficina de costura e que era feliz, casada com um ferreiro bom e honesto. Não tinha filhos, mas tinha sobrinhas que tratava como filhas, ensinando a elas que mulher podia ser o que quisesse ser. Outra carta de Sebastiana, já bem velha, contando que morava num quartinho simples, mas limpo, que ajudava no coral da igreja, que tinha paz depois de uma vida inteira de luta. De Dadá, não recebia cartas, mas ouvia notícias. Diziam que ela ainda andava com Corisco, que ainda lutava, que ainda não tinha se rendido. Diziam também que estava ficando lenda, que as histórias sobre ela eram cada vez mais exageradas. Maria das Dores sorria quando ouvia. Sabia que Dadá preferia morrer com as botas no pé do que viver de joelhos. Era a escolha dela e tinha que ser respeitada. Numa tarde de setembro, Maria das Dores estava na praça lendo sua história para um grupo de crianças quando viu uma mulher velha se aproximar. Demorou para reconhecer. O tempo tinha sido cruel, marcando aquele rosto com rugas profundas, curvando aquelas costas que um dia foram retas. Mas os olhos eram os mesmos. Sebastiana. As duas se abraçaram sem palavras. Depois sentaram num banco de mãos dadas, olhando o movimento da praça. Vim me despedir, Sebastiana disse, a voz fraca. Tô morrendo. O médico disse que são os pulmões. Disse que tenho uns 2 meses, talvez 3. Quis te ver antes de ir. Maria das Dores apertou a mão da amiga. Não fala assim. Tu tá forte ainda. Sebastiana riu, uma risada que virou tosse.
Eu tô velha e cansada. Já vivi mais do que esperava. Já vi mais do que merecia. Tô pronta. Mas queria te pedir uma coisa. Quando eu morrer, escreve sobre isso. Escreve sobre a mulher que eu era, não a que as pessoas inventaram. Escreve a verdade. Maria das Dores prometeu e cumpriu. 2 semanas depois, recebeu a notícia da morte de Sebastiana. Escreveu então o capítulo final da primeira parte da história. A morte da mulher que tinha sido empregada, fugitiva, cangaceira e finalmente livre. A mulher que tinha carregado um terço pela caatinga e um fuzil pela serra. A mulher que tinha sido tudo o que precisava ser para sobreviver. O funeral foi simples. Poucas pessoas compareceram. Sebastiana tinha vivido os últimos anos discreta, sem fazer barulho. Mas Maria das Dores estava lá. E Joana também, tendo viajado 2 dias para se despedir da amiga. As duas ficaram no cemitério depois que todos foram embora, olhando para a cruz de madeira que marcava o túmulo. Ela foi feliz no final? Joana perguntou. Maria das Dores pensou antes de responder. Eu acho que ela teve paz, que é diferente de felicidade, mas talvez seja melhor. Ela viveu conforme seus valores. Morreu com a consciência tranquila. Quantas pessoas podem dizer isso? As duas caminharam de volta para a vila em silêncio. Joana voltou para sua casa no dia seguinte, prometendo manter contato. Maria das Dores voltou para sua escrita, determinada a preservar cada memória, cada detalhe, cada verdade. Porque Sebastiana tinha razão, as pessoas esqueciam rápido, e se não tivesse alguém para lembrar, para registrar, para contar, era como se nada tivesse acontecido. Os anos continuaram passando. Maria das Dores foi ficando velha também, o cabelo embranquecendo, as mãos ficando trêmulas. Mas continuou escrevendo. Sua casa virou ponto de encontro para mulheres que queriam aprender a ler, que queriam ouvir histórias de mulheres fortes, que buscavam inspiração para suas próprias lutas. Ela ensinava de graça, dividindo o pouco que tinha. Numa manhã de domingo, recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher de meia idade, bem vestida, acompanhada de 2 moças jovens. Demorou para reconhecer. Dadá. Não mais a cangaceira de cartucheiras cruzadas e rifle na mão, mas uma mulher comum, vestida de preto, o rosto marcado por cicatrizes que contavam histórias de batalhas. Tu sobreviveu, Maria das Dores disse, surpresa. Dadá sorriu cansada. Sobrevivi. Corisco morreu faz 5 anos. Depois dele, muitos outros. Eu cansei, entreguei as armas, aceitei a anistia. Agora vivo numa fazenda pequena, criando cabras e galinhas. As moças que trouxe são minhas sobrinhas. Queria que conhecessem a mulher que registrou nossa história. Passaram o dia inteiro conversando. Dadá contou das batalhas, das fugas, das vitórias e derrotas. Contou da morte de Corisco, cercado e fuzilado numa emboscada covarde. Contou de como tinha se rendido não por fraqueza, mas porque percebeu que o mundo tinha mudado, que o cangaço não fazia mais sentido num país que estava se modernizando, mesmo que modernização não significasse justiça. Maria das Dores mostrou tudo o que tinha escrito. Páginas e páginas, livros inteiros copiados à mão, histórias que ninguém queria publicar, mas que todos queriam ouvir. Dadá leu com lágrimas nos olhos. Tu guardou nossa memória. Fez o que nenhum de nós podia fazer. Lutamos com bala. Tu lutou com palavra. E no final, palavra dura mais que bala. Quando Dadá foi embora, deixou as sobrinhas com Maria das Dores por 1 semana. As moças ajudaram a organizar todos os escritos, a fazer cópias melhores, a catalogar as histórias. Uma delas, que tinha estudado na capital, sugeriu: a gente podia tentar publicar isso como livro. Não nos jornais, mas como literatura. As editoras podem topar, e toparam. Não foi fácil. Levou 2 anos de tentativas, de rejeições, de portas fechadas. Mas, finalmente, uma editora pequena, administrada por uma mulher que entendia a importância daquelas histórias, aceitou publicar. O livro chamava-se 3 Mulheres e um Coronel, História Verdadeira do Sertão.
Quando Maria das Dores segurou o primeiro exemplar nas mãos, chorou. Não era choro de tristeza, mas de realização. Tinha conseguido. A história não ia morrer. Sebastiana, Joana e ela mesma não iam ser esquecidas. Todas as mulheres do sertão que tinham lutado, que tinham resistido, que tinham se recusado a aceitar a injustiça, tinham agora um registro permanente. O livro vendeu devagar no começo. As livrarias das grandes cidades não queriam expor, mas nas vilas pequenas, nos mercados do interior, nas feiras do sertão, o livro passou de mão em mão. As pessoas compravam, liam em grupo, comentavam. Mulheres especialmente se identificavam. Viam nas três empregadas um reflexo de suas próprias lutas silenciosas. Joana veio para o lançamento do livro, trazendo as sobrinhas e o marido. Estava mais velha, mais feliz, realizada. Dadá mandou uma carta emocionada, dizendo que tinha comprado 20 cópias para distribuir na região onde morava. E Sebastiana, Sebastiana já tinha partido, mas Maria das Dores sabia que ela estaria orgulhosa. Os anos finais de Maria das Dores foram tranquilos. Ela não ficou rica com o livro. Os lucros eram pequenos e ela doava a maior parte para causas que acreditava. Mas tinha satisfação de saber que tinha cumprido sua missão. Tinha preservado a memória. Tinha contado a verdade. Tinha mostrado que mulheres comuns podiam ser extraordinárias quando as circunstâncias exigiam. Morreu aos 83 anos, numa tarde quente de verão, sentada na cadeira de balanço na varanda de sua casa simples. Tinha acabado de terminar de ler em voz alta para um grupo de crianças da vizinhança. O coração simplesmente parou, cansado depois de uma vida inteira de bater forte. Encontraram ela com um sorriso no rosto, as páginas do livro ainda abertas no colo. O funeral foi grande. Surpreendentemente, gente que Maria das Dores nem conhecia apareceu para prestar homenagem. Mulheres que tinham lido o livro e se inspirado. Homens que tinham aprendido com o marido de Joana sobre a importância de respeitar a força feminina. Jovens que tinham descoberto através das histórias dela que era possível lutar contra a injustiça. Joana estava lá, já bem velha também, apoiada nas sobrinhas que agora eram mulheres feitas. Dadá tinha mandado uma coroa de flores com um bilhete simples. Descanse, guerreira. Sua luta acabou, mas suas palavras continuam. E de alguma forma, no vento quente que soprava do leste, Maria das Dores poderia jurar que ouvia a voz de Sebastiana rezando e a risada distante de Lampião. Enterraram ela no mesmo cemitério onde Sebastiana descansava, em túmulos lado a lado. Alguém colocou uma placa anos depois, quando o livro tinha se tornado texto clássico estudado nas escolas. Aqui jaz Maria das Dores, que lutou com palavras pela justiça, e ao lado Sebastiana, que lutou com fé e coragem. Duas das três mulheres que enfrentaram um coronel e mostraram que o sertão também pertence aos humildes. A história das três empregadas não terminou com as mortes. Continuou vivendo através das gerações. Mães contavam para as filhas. Professoras ensinavam aos alunos. O livro foi traduzido, virou peça de teatro, inspirou músicas e poemas. A história verdadeira foi se misturando com lenda, como sempre acontece, mas a essência permaneceu. Três mulheres comuns que, diante da injustiça, escolheram lutar. Joana foi a última das três a morrer, aos 91 anos, cercada por uma família grande e amorosa. No leito de morte, segurou a mão da sobrinha favorita e disse: "Conta para os teus filhos. Conta para os filhos dos teus filhos. Conta que a gente era só empregada, mas virou muito mais. Não porque éramos especiais, mas porque o destino nos empurrou e nós decidimos não cair. E assim, décadas depois daquela tarde, quente quando três mulheres viram o que não deviam e fugiram pela caatinga, a história ainda vivia. Vivia em cada mulher que se recusava a aceitar a injustiça. Vivia em cada pessoa que escolhia resistir, mesmo sabendo que podia perder.
Vivia em cada voz que se erguia contra a opressão. O coronel Tertuliano morreu esquecido, pobre, amargo, num quarto alugado em cidade distante. Zé Militão foi encontrado morto numa estrada. Dizem que por vingança de alguma família que ele tinha destruído. Os jagunços se dispersaram, virando sombras sem nome. Mas Sebastiana, Joana e Maria das Dores viraram lenda, viraram história, viraram inspiração. E Lampião? Bem, Lampião já era lenda antes de morrer, mas a história dele ficou maior, sabendo que tinha escolhido proteger 3 empregadas assustadas, que tinha usado sua força não só para se vingar ou roubar, mas para defender quem não tinha defesa. Essa parte da história, essa que mostrava o lado humano do rei do cangaço, foi preservada graças às palavras de Maria das Dores. O sertão continuou sendo duro, o sol continuou rachando a terra, a seca continuou matando gente e esperança. Mas algo tinha mudado. As pessoas passaram a saber que era possível resistir, que os poderosos não eram invencíveis, que a verdade, por mais que tentassem enterrar, tinha jeito de brotar como juazeiro em terra seca. Anos depois da morte de todas as envolvidas, um pesquisador de uma universidade da capital encontrou os manuscritos originais de Maria das Dores num arquivo empoeirado. Eram centenas de páginas, escritas com carvão e depois com tinta barata, algumas quase ilegíveis pelo tempo. Ele passou 5 anos transcrevendo, verificando fatos, entrevistando descendentes. Publicou então uma edição definitiva, com notas históricas, documentos de época, fotografias dos lugares onde os eventos aconteceram. O livro ganhou prêmios, foi adotado em universidades, virou referência em estudos sobre gênero e classe e resistência no Brasil rural. As 3 empregadas que viraram cangaceiras tinham finalmente entrado para a história oficial, não mais como nota de rodapé, mas como protagonistas. Hoje, quem visita o sertão pode ver o memorial em Carnaúba, a vila onde Sebastiana e Joana viveram seus últimos anos. Tem fotos delas, velhas e granuladas, olhando para a câmera com aquela expressão de quem viveu demais e viu mais ainda. Tem cópias do manuscrito original. Tem o rifle que Maria das Dores carregou e nunca disparou, enferrujado, mas preservado. E tem uma estátua simples de 3 mulheres de mãos dadas, olhando para o horizonte. Não estão com roupas de cangaceiras, estão com roupas de empregadas, aventais e lenços na cabeça, porque foi assim que começou. Foi assim que entraram para a história. Não como guerreiras nascidas, mas como mulheres comuns que as circunstâncias transformaram. Na base da estátua, uma inscrição em bronze já gasto pelo tempo e pelo toque de tantos visitantes: Sebastiana, Joana e Maria das Dores, empregadas que descobriram o segredo do coronel e foram mandadas para a forca. Mas o Lampião chegou primeiro, e depois elas mesmas escreveram o final da própria história. O sol continua rachando a terra do sertão. O mandacaru continua crescendo entre as pedras. As histórias continuam sendo contadas nas noites frescas, quando as pessoas se reúnem nas varandas para fugir do calor que ainda arde dentro de casa. E entre essas histórias, a das 3 empregadas é das mais repetidas. Mudam os detalhes, conforme quem conta. Alguns dizem que elas viraram rainhas do cangaço. Outros dizem que eram bruxas que enfeitiçavam os homens. Outros ainda dizem que eram santas que Deus enviou para fazer justiça. Nenhuma versão é exatamente verdadeira, mas todas carregam a verdade essencial, que 3 mulheres não aceitaram o destino que queriam impor a elas. E cada vez que a história é contada, cada vez que alguém lê o livro, cada vez que uma menina ouve sobre Sebastiana, Joana e Maria das Dores e pensa: eu também posso ser forte. Cada vez que isso acontece, as 3 mulheres vivem de novo, não na carne, mas no espírito, não no mundo material, mas no reino das ideias, onde a morte não tem poder.
O sertão ensina muitas coisas. Ensina que a vida é dura e que a morte vem fácil. Ensina que o sol queima e a sede mata. Ensina que os poderosos sempre querem mais poder e os fracos sempre sofrem mais. Mas também ensina que, de vez em quando, os fracos se levantam. Que a justiça, mesmo quando demora, pode chegar. Que a verdade, mesmo quando enterrada, pode brotar de novo. E ensina que 3 empregadas assustadas, fugindo pela caatinga numa tarde de agosto, podem mudar o mundo. Não todo o mundo, não de uma vez, não para sempre, mas o pedaço de mundo delas, no tempo delas, do jeito que puderam. E às vezes, vice, isso é tudo que a gente pode fazer. E às vezes é o suficiente. O vento sopra pelo sertão, levando poeira e história. As estrelas brilham intensas no céu sem poluição. As mesmas estrelas que Sebastiana, Joana e Maria das Dores olharam naquelas noites de fuga e luta. O juazeiro estende seus galhos, oferecendo sombra aos cansados. E em algum lugar, numa vila pequena ou cidade grande, alguém está lendo a história delas pela primeira vez. Está descobrindo que coragem não é não ter medo. Está aprendendo que justiça às vezes precisa ser buscada, não esperada. Está entendendo que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando não tem outra escolha. E está decidindo ali mesmo, naquele momento, que também pode ser forte, pode resistir, pode lutar. E assim, a história continua. Não porque foi escrita em livros ou gravada em bronze, mas porque vive nos corações de quem a ouve e decide que também pode ser protagonista da própria vida, nos corações de quem se recusa a aceitar a injustiça calado, nos corações de quem escolhe ficar de pé, mesmo quando seria mais fácil se ajoelhar. Sebastiana, Joana e Maria das Dores, 3 nomes que o sertão não esqueceu. 3 empregadas que viraram cangaceiras, que viraram lendas, que viraram inspiração. 3 mulheres comuns que fizeram coisas incomuns. 3 histórias que viraram uma só. Uma só história que virou 1000, conforme cada pessoa que ouve adiciona seu próprio entendimento, sua própria interpretação, seu próprio sonho de justiça. E quando você fechar este livro, ou desligar a tela, ou terminar de ouvir, essa história, ela não termina. Ela continua em você. Continua no jeito que você olha o mundo, no jeito que você encara a injustiça, no jeito que você se vê. Porque é isso que as grandes histórias fazem. Elas não terminam quando a última palavra é dita. Elas começam de novo, dentro de cada pessoa que as recebe. O sol se põe sobre o sertão, tingindo tudo de vermelho e ouro. É o mesmo sol que queimou Sebastiana, Joana e Maria das Dores. O mesmo que queimou Lampião e todos os cangaceiros. O mesmo que queima você agora, onde quer que esteja. E assim como o sol volta todo dia, assim como a história se repete em ciclos, assim também a luta pela justiça continua. Amanhã vai nascer um novo dia. O sol vai voltar a rachar a terra. As pessoas vão continuar trabalhando, sofrendo, lutando. E em algum lugar, alguém vai ver uma injustiça. Vai ter que decidir se cala ou se fala, se foge ou se enfrenta. E talvez, só talvez, vai lembrar de 3 empregadas que escolheram falar, que escolheram enfrentar. E vai encontrar coragem para fazer o mesmo. Porque no final, vice, é disso que se trata, não de serem heroínas perfeitas ou guerreiras invencíveis, mas de serem humanas suficiente para ter medo e corajosas suficiente para agir mesmo assim, de serem frágeis suficiente para quebrar e fortes suficiente para se juntar de novo, de serem comuns suficiente para qualquer um se identificar e extraordinárias suficiente para inspirar. Sebastiana, Joana e Maria das Dores, 3 nomes simples que carregam uma verdade complexa, que a mudança começa com pessoas comuns que decidem que chega, que a história é feita não só por reis e generais, mas também por empregadas e costureiras, que o sertão
Por mais duro que seja, produz flores raras, e essas 3 foram algumas das mais bonitas. E assim termina a história. Ou melhor, assim continua. Porque enquanto houver alguém para contar, alguém para ouvir, alguém para se inspirar, a história nunca termina de verdade. Ela apenas muda de forma, se adapta ao tempo, encontra novos contadores e novos ouvintes. Mas a essência permanece. A essência de 3 mulheres que não aceitaram o destino que queriam impor a elas. O sertão as abraça agora, não com o calor cruel do sol, mas com o frescor noturno que traz alívio. As estrelas brilham sobre 3 túmulos lado a lado, sobre uma estátua de bronze, sobre um memorial modesto. E de alguma forma, em algum lugar além da compreensão humana, Sebastiana, Joana e Maria das Dores estão juntas de novo, não mais fugindo, não mais lutando, mas finalmente em paz. E Lampião, bem, o rei do cangaço está lá também, dando aquele sorriso perigoso dele, dizendo: eu não disse que ia proteger vocês? Eu não disse que o coronel ia se arrepender? E elas sorriem de volta, agradecidas ao homem que o mundo chamava de bandido, mas que para elas foi salvador. O vento sopra suave agora, trazendo o cheiro de chuva que talvez chegue, talvez não. O mandacaru levanta seus braços espinhosos para o céu estrelado, e em algum lugar, uma criança pergunta para a avó: conta de novo a história das 3 mulheres que enfrentaram o coronel? E a avó sorri, ajeita a criança no colo e começa. O sol rachava a terra e queimava até o pensamento, e assim a história recomeça eternamente, porque histórias verdadeiras, histórias importantes, histórias que precisam ser contadas, nunca morrem. Elas apenas esperam pelo próximo contador, pelo próximo ouvinte, pelo próximo coração, que precise de inspiração. E você, que acompanhou até aqui, que conheceu Sebastiana, Joana e Maria das Dores, que viu a dureza e a beleza do sertão, que entendeu que coragem vem em Mu,